tarde, Pedreiras, Trisdela do Vale, toda a região que assiste o programa No Olho do Furacão. Como prometido, eu estou aqui com o empresário Clebinho Branco, que foi citado através de documentos e através de palavras pela secretária de Educação de Pedreiras em relação à queima de livros. E nós estamos aqui com o Clebinho, que vai falar um pouquinho para a gente em relação a essa queima de livros, até onde está, diante do seu conhecimento, essa investigação já sobre a queima de livros. Clebinho, de que forma chegou até você as informações em relação à queima desses livros lá na cidade de Trisdela do Vale? Boa tarde, Delbrando. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Na realidade, a informação chegou para a gente um dia antes do dia noticiado, né? Do dia que nós levamos ao conhecimento do público através do programa do Tribuna 101. E o que acontece? A gente buscou, logo imediatamente no final da tarde do dia anterior, fazer algumas imagens no sentido de capturar as imagens como prova, porque a gente sabe que fogo consome, o produto vira cinza, e fomos lá. Foi um ouvinte do programa, uma pessoa que sempre tem colaborado com a gente, aí ligo, como a maioria do programa é feito pelo ouvinte. E, para nossa surpresa, inclusive inicialmente a gente imaginou até se tratar material de Trisdela do Vale. No outro dia, durante o programa, nós pedimos para que o Ribinha, nosso repórter de externa, se direcionasse até a Secretaria de Educação de Trisdela do Vale para sondar e perguntar à secretária de onde teria partido a ideia de queimar livro, né? E, para nossa surpresa, a secretária foi bem categórica na questão. Disse, inclusive, que no município de Trisdela estaria faltando livros, estaria com uma certa carência de livros. E nos deu uma dica para que a gente retornasse ao local onde foi encontrada essa fogueira e tentasse observar lá se encontrava alguma etiqueta, que esses livros que eles vêm com a etiqueta, né? Dizendo escola, dizendo município, enfim, toda a informação. Assim foi feito. Nós, nesse mesmo dia pela manhã, o Ribinha voltou ao local e confirmou, né, que tinha encontrado alguns livros ainda intactos, inclusive alguns ainda em volta do plástico, né, com essa etiqueta, citando inclusive o nome de algumas escolas do município de Pedreiras. E esse livro se eu não me engano, foram 3 ou 4 escolas que tem aí nessas etiquetas. Inclusive uma é o próprio CAIC, onde hoje a prefeitura está fazendo toda uma limpeza para ir exatamente, as secretarias irem se instalar por lá. Logicamente, isso é uma coisa que é evidente, que entendeu-se que, com essa questão da limpeza que estava tendo no prédio do CAIC, com os livros do CAIC, que seriam destinados ao CAIC, encontrados numa fogueira, logicamente nos levou a crer que foi uma atitude da Secretaria de Educação, uma ação autorizada pela Secretaria de Educação. E se foi autorizada, teria que pagar pelo crime. Certo? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia era que, se não foi ninguém da secretaria, se não foi a mando da secretária, se não partiu essa ordem de nenhum servidor do município, certo? Teríamos que responsabilizar a secretária, porque os livros estão sobre a guarda da secretaria. Portanto, se roubaram o livro de lá, se fizeram qualquer coisa nesse sentido, que eu não acredito nessa possibilidade, mas se fizeram alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade também é da secretária, porque ela não está sabendo acondicionar e dar zelo ao patrimônio do município como deve ser feito, como a lei manda. Então, assim, baseado nessas questões e vendo toda essa celeuma aí, nós aguardamos, pegamos alguns documentos, algum material lá, para darmos entrada e entregarmos na mão da promotoria, né? Para que a promotoria chamasse a secretária, a pessoa responsável pelo almoxarifado, sei lá, a pessoa que no caso
de fato está guardando, está responsável pela guarda dos livros, e pedisse explicações, né? Como esses livros foram parar no outro município, e outra, por que tocar fogo, né? Tantas outras situações, como por exemplo, até conversar com a própria secretária de Três Dela do Vale. Olha, nós estamos com um monte de livro aqui, eu sei que vocês estão com necessidade, vocês não estão com necessidade, procurar outros municípios da região para também fazer a mesma coisa, de repente até doar, porque tem muito livro, e livro não se estraga. Pode até haver uma renovação, que a gente sabe que tem uma mudança aqui, outra ali, né, em alguns livros, né? Mas na grande maioria, né, a gente não muda a história do país, a gente não tem como mudar. Existem novidades, mas não existe mudança na história, no que passou. Então, para pesquisa, tudo isso, matemática, geografia, então uma série de situações que poderíamos, inclusive, até relembro aqui da questão da cooperativa dos catadores de lixo, poderia também, no último caso, servir até para reciclagem, mas infelizmente foram parar e virar cinza, né, no nosso município. E nós buscamos, sim, que é dever de qualquer repórter, de qualquer cidadão, qualquer cidadã, quando passar por um momento desse, encontrar uma situação dessa, esse dinheiro pertence a nós. Esses livros, para serem pagos, passaram por impostos, foram os impostos que pagaram esses livros. Então, ou seja, fomos nós, cidadãos. E de maneira alguma ninguém poderia estragar, tocar fogo, jogar no lixo, sei lá, fazer qualquer outra coisa no patrimônio do município, se não tivesse uma autorização prévia da Câmara de Vereadores, da própria promotoria, enfim. E isso, infelizmente, não aconteceu.